Portugal é o 14º país mais rico em ouro de todo o mundo, chegando a ficar à frente do Cazaquistão, Uzbequistão, Arábia Saudita e até do Reino Unido, que ocupa o 18º lugar na lista. Mas por que será que eu sinto que Portugal não é assim tão rico? O que eu vim a descobrir abriu novas fronteiras na minha mente. Se queres ficar a saber mais, junta-te a mim nesta jornada, senta-te bem confortável, traz as pipocas, que isto vai dar que falar. Acreditem. Olá, eu sou o Herculano e bem-vindos ao Tuga Londres. Antes de começarmos, eu quero-vos mostrar uma lista que me deixou de boca aberta. Estes são os países que possuem mais ouro no mundo inteiro. Mas um pouco mais abaixo, eu deparo-me com isto. What? Com? Eu pensei seriamente que Portugal nem estaria nos 50 primeiros desta lista. Relembrando que existe 104 países nesta lista e 193 países no mundo inteiro. Algo não está certo. Algo não faz sentido. Só ouço falar da crise. Mas como? Mas onde está esse tal ouro? Eu acabei por descobrir que Portugal tem uma reserva de ouro no total de 383 toneladas, ou seja, 383 mil quilos. É bués! Mas ainda fiquei mais chocado quando logo a seguir eu descubro este quadro, que mostra as quantidades existentes ao longo dos anos por país. E como é claro, eu quis saber dos valores de Portugal. Os registros mais antigos desta tabela são de 1970, onde Portugal tinha 801 toneladas deste material. Se Portugal mantivesse esse estoque até os dias de hoje, estaria bem aqui, entre estes dois meninos, ocupando o 9º lugar na tabela. Vale a pena mencionar que a maioria do nosso ouro nem está em território português. Do ponto de vista estratégico, a fim de salvaguardar as nossas reservas em caso de uma invasão, 48% são guardados no Reino Unido e outros 5% guardados nos Estados Unidos. Ficamos apenas com 45% em território português guardados nos cofres do Banco de Portugal. Mas espera aí. Se Portugal já teve essas quantidades de ouro e hoje em dia tem menos de metade do que já teve, para onde foi esse ouro? Onde foi usado? Boa pergunta. Eu também quero saber. Para isso temos que entender de onde veio esse ouro todo. E os registros mais antigos que encontrei foram de 1939, onde Portugal tinha umas meras 65 toneladas. Portugal estava nos anos iniciais da ditadura e este senhor aqui estava há 7 anos no poder. E na Europa, neste exato momento, começa a Segunda Guerra Mundial. Portugal declarou a neutralidade. Como a maioria dos países europeus estava mais preocupado com guerras e batalhas, não tinham tempo para cultivar terreno e a indústria quase que parou. Salazar viu nisto uma excelente oportunidade de negócio. Alguém tinha que alimentar a população que estava em guerra e alimentar os exércitos com comida e armamento. Foi aí que tudo começou. Portugal vendia de tudo: vinho, azeite, café, conservas, azeitonas, armamento, relógios usados para detonar explosivos, prata, porcelana, cristais, peles e wolframio. Sim, wolframio. Era uma das nossas principais fontes de rendimento económico. Este material da família dos metais era minerado nas minas da Panasqueira, numa área compreendida entre o Fundão e a Covilhã. Este material servia para endurecer armamento, tipo tanques de guerra, devido à sua dureza. O wolframio era tão procurado na altura que na mesma zona, divididos por 5 km, estava uma exploração alemã e outra inglesa. Portugal estava no seu auge.
Só da Alemanha nazi entrou 228 toneladas de ouro para os cofres portugueses, para pagar pelas mercadorias que tinham sido enviadas para a frente de combate. No total, Portugal recebeu 310 toneladas de ouro, vindos de trocas comerciais feitas com os países que estavam em guerra. Em 1970, Portugal tinha acumulado 801 toneladas de ouro. Mas eu ainda não tenho a resposta para aquilo que eu estou à procura. Onde foi parar o ouro? Como foi que Portugal, vindo de uma fase de total crescimento, veio parar a estes valores? Eu seriamente tentei procurar respostas por todo lado, mas as respostas simplesmente não apareceram. A única coisa que encontrei foi um monte de relatórios que não levam a lado nenhum e não respondem à minha pergunta. Até parece que não querem que se saiba o que é que aconteceu a esse ouro. Há quem diga que parte desse ouro serviu para pagar as despesas da guerra colonial. Mas mesmo assim não há registro disso. Foi então que eu optei por tentar perceber quem esteve no poder desde então. E foi então que eu descobri estes senhores. Nesta tabela estão listados todos os primeiros ministros desde o 25 de Abril. Agora precisamos de combinar os dados que já tínhamos com estes novos. Combinando os dados anteriores com estes senhores e senhora, vamos agora ver esta tabela com mais pormenor. Analisando este gráfico, vemos que estes meninos e menina venderam 111 toneladas de ouro, de 1974 até 1980. Estes meninos aqui venderam quase 200 toneladas. Estes vieram pôr um pouco de ordem na casa. Mas esta foi a maior queda registada, 224 toneladas. E desde então a reserva não teve mais mudanças. Concluindo, por vários anos de governação democrática só se viu desgovernação. Apesar da legislatura de Cavaco Silva, seguido de António Guterres, ter registado uma subida no stock, quando chegamos aos anos 2000 e adiante temos a maior queda de sempre. Mas o que é que foi feito com esse ouro todo? Eu, como português, quero saber. Será que foi para pagar a dívida pública? Vamos ver. Este quadro aqui mostra a nossa dívida pública ao longo dos anos. Vale a pena mencionar que a nossa dívida pública no final da ditadura era de 13,5%. Já era alta, mas o que veio a seguir é sem comentários. Nos dias de hoje, a nossa dívida pública ascende aos 130,4%, 10 vezes mais que na altura. Portugal, até os dias de hoje, deve 270,4 mil milhões de euros. Mas espera, mas porquê é que Portugal não usa esse ouro para pagar a dívida? Pois, eu também pensei isso. Todo o nosso ouro está avaliado em 14,5 mil milhões de euros. E nós devemos 270 mil milhões. Só daria para pagar 5% da dívida. É melhor que fique lá quietinho. Estava visto que por este lado não ia dar a lado nenhum. Foi então que eu descobri que o Banco de Portugal é uma entidade independente do Estado. Ou seja, governa-se a si mesmo. O governo não mete lá o bedelho. Ou pelo menos não deveria. Foi então que eu fui atrás das pessoas que governaram o banco ao longo destes anos. Toda a informação conseguida está aqui concentrada neste quadro. Mas vendo este quadro mais perto, acabamos por descobrir que estes dois meninos aqui são elementos de partidos políticos ou ocuparam cargos políticos. Este aqui é importante, mas vamos saltar porque ele vai voltar. Esta fase aqui foi onde houve crescimento, ocupado com pessoas que sempre trabalharam e estudaram economia. É então que entra de novo este senhor. Ele foi secretário-geral do Partido Socialista, ministro das Finanças e governador do Banco de Portugal. Na mesma altura, este senhor aqui foi o nosso primeiro-ministro. Estão a juntar os pontos? Eu amei ler sobre ele, até que encontrei uma informaçãozinha aqui em baixo
sobre a sua presidência, Portugal gastou 1/3 das suas reservas de ouro, que originalmente era de 600 toneladas, para 400 aproximadamente. E tinha no final uma nota, que ao clicar mostrava um link para um arquivo que dizia: Portugal, as más vendas de ouro. Clicando neste link, venho a descobrir que este artigo tinha sido apagado. Porquê? Não faço ideia, mas eu quero descobrir. Procurei e finalmente encontrei o bendito do artigo. A primeira coisa que me saltou à vista foi este gráfico. As barrinhas a laranja são o nível de estoque de ouro e a linha amarela é a cotação de ouro internacionalmente. Se olharem com muita atenção para o quadro, vão reparar que logo a seguir à venda de ouro, a cotação do ouro valoriza. Como assim? Por que razão Portugal não está a vender o ouro quando a cotação está mais alta? Isso é uma boa pergunta. A conclusão que eu chego é que fizeram os possíveis para vender o ouro a fim de favorecer a quem comprava e não a quem vendia. Curioso, não é? Mais curioso foi que a venda parou quando as cotações começaram a subir. Entre 2001 e 2006, a onça de ouro valia 271 dólares. Foi aqui que Portugal vendeu as tais 226 toneladas. Em 2006, a onça de ouro passa a valer 603 dólares. Acredita se quiseres, não foi vendido ouro nenhum. Claramente isto foi feito para favorecer alguém. A conclusão deste artigo é mesmo top. Mostra realmente o que é ser português, o que significa ser português. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês darem uma olhadela no artigo. E é isso. E por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixem o vosso like, comentem aí em baixo. Não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais que estão aqui em baixo na descrição e aqui em baixo, porque estas coisas dão um pouco de trabalho. Obrigado por assistirem e tchau, 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 tchau!